Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Joseinho Barbosa e nós estamos dando início ao Papo Vocacional. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Wesley. Então, já peço a você que dê o seu like e compartilhe, curta o nosso canal. Receber um irmão muito querido. Eu vou pedir para que ele se apresente para vocês. Eu sou o seminarista Wesley, estou no segundo ano de teologia aqui no nosso seminário. Tenho 23 anos, venho da paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, muito cara a você, também da mesma paróquia. E atualmente faço pastoral lá na paróquia São João Evangelista, em São Vicente. Ótimo, Wesley. A vida de seminarista, não é tão simples como todo mundo pensa. E é justamente por isso que o Papo Vocacional traz para você nesse vídeo o que é o seminário, e qual é a estrutura do seminário. Mas antes de a gente abordar esse tema, eu quero perguntar para o Wesley. Wesley, quando você estava vivendo fora, porque antes ninguém nasce seminarista, Você já sabia da existência do seminário? Alguém te apresentou? Você sabia que tinha na diocese? Olha, eu não tinha muita noção dessas estruturas da igreja, não tinha muito conhecimento. Sabia que existiam padres da nossa comunidade, mas não sabia como era feito o processo de formação. Eu não sabia onde eles eram formados, nem que existia um nome para essa casa de formação que era seminário. Mas o meu pároco, o Padre Antônio, fez o convite, perguntou, você desejaria fazer uma experiência no seminário? E a partir daí, eu com meus 17 anos, comecei a me interessar pelo assunto, E aí mais para frente tive a oportunidade de conhecer aqui o seminário diocesano, Ele falou da existência do seminário, então foi uma coisa mais para frente, mas não era muito conhecido ali naquele círculo de pessoas, Ótimo. Você quando veio ao seminário, as pessoas quando chegam aqui, elas se encantam muito pela estrutura do seminário, pelo lugar que é muito agradável. Qual foi a sua impressão, de chegar, de ao menos ver a parte mais física, do seminário? Você teve alguma impressão, A primeira impressão que eu tive foi, eu acho que eu saí de Santos. Não parece que eu estou na cidade de Santos. Porque é, de fato, aqui um ambiente muito natural, com plantas, uma coisa que, para mim, não parecia ser Santos. E conforme eu ia subindo aquela trilha, aquele caminho da estrada, eu ia pensando, nossa, como é interessante, a formação acontecer no alto de um monte, O simbolismo, o significado, a experiência de estar subindo um monte sem saber o que eu vou encontrar lá em cima, porque eu não conhecia o seminário, obviamente, a primeira vez que eu vim, e dar esses passos, subir o monte para poder conhecer de perto esse caminho de discipulado que é o seminário. Te ouvindo eu penso que o pessoal que está nos vendo já sente um certo desejo de vir conhecer o seminário. Opa! Sintam-se convidados a conhecer o nosso seminário, mas tudo bem, fez o discernimento, fez o chamado Seminário em Família, que é um processo que o candidato faz, vindo aqui uma vez por mês no seminário. Você tendo essas experiências aqui, e daí você ingressa. Agora você vem para o seminário como seminarista. Quando você cai em si, estou no seminário, eu sou seminarista. O que você sentiu? É interessante perguntar isso porque o meu primeiro dia, minha primeira noite, no caso, como seminarista aqui no seminário, foi muito interessante. Porque todos os meus irmãos de turma, os colegas, eles dividiam o quarto. Então, de um lado eu tinha 2 colegas do mesmo ano que eu dividindo o quarto, do outro lado eu tinha 2 colegas da turma seguinte também dividindo o quarto,
e eu ali novato, sozinho dentro do quarto, né? E é interessante porque como a minha casa é uma casa muito agitada e muito movimentada, porque eu tenho irmãos pequenos, né? É uma casa muito movimentada. Chegar aqui no seminário, dar essa pisada no freio e principalmente chegar no quarto sozinho, foi uma experiência muito interessante. Na verdade, bateu até uma pequena solidão, porque eu ouvia os dois conversando do lado, os outros dois conversando do outro. E hoje em dia, aqui no seminário, pega sinal de internet, né? Tem torre, mas quando eu entrei não tinha. Então, quando eu entrava no quarto, era você e Deus mesmo, não tinha contato nenhum com fora, né? Então, a sensação que eu tive foi um pouco nesse primeiro momento, uma sensação um pouco de solidão, e depois essa solidão foi sendo amadurecida, né? Como de fato um período desértico, onde nós precisamos ter o espaço para reflexão, né? Para meditação, para se repensar a sua vida e a sua vocação, né? Então, essa foi mais ou menos a sensação que eu tive ali naqueles primeiros dias de seminário, né? Uma preparação de Deus, né, com a tua alma para seguir o caminho, porque o caminho do seminário é uma eterna escuta, digamos assim, né? Até mesmo quando o seminarista ele é ordenado, né? Ainda ele precisa ter essa... Talvez Deus esteja ali te capacitando para essa escuta, né? É verdade. E assim, vale ressaltar que essa primeira noite dormindo aqui sozinho no seminário foi uma preparação para um retiro de 4 dias de silêncio, né? Que é o retiro anual do seminário. Então, começou um silêncio só de noite, quando eu estava sozinho ali no meu quarto, e passou para um silêncio de dias inteiros, uma experiência que eu nunca tinha feito, né? E uma experiência que realmente proporcionou e deu para sentir essa graça de Deus que foi agindo, né? Que foi dando uma aliviada nas angústias, que foi concentrando de fato para dizer assim, como que meu corpo dissesse, opa, agora você está aqui, põe o pé no chão, você está no seminário, você está aqui almejando uma vocação, mas também tem que estar aberto para que Deus que vá modelando isso, né? Porque uma coisa é você discernir se você quer ser pedreiro, se você quer ser professor, se você quer ser médico. Outra coisa é você discernir se Deus te chama a ser padre, né? É uma coisa muito diferente. Precisa desse silêncio, né? Sim, sim. Que no começo incomoda. Muito. Incomoda e muito. Mas dentro dessa experiência, né, para muitos que estão nos vendo já é uma realidade, mas eu tenho certeza que muitos que estão nos vendo agora não saibam ainda o que é o seminário, o que é a missão do seminário. Então eu queria saber, Wesley, conta para nós o que é o seminário e depois qual é a missão do seminário. Bom, seminário, o próprio nome já começa com uma raiz, né, que é semente. O que acontece no seminário? É um espaço, um período, um momento na vida daquele que é candidato ao sacerdócio, onde ele ali é uma semente. E o seminário está sendo o espaço onde essa semente está sendo cultivada, né? A semente da vocação. Às vezes as pessoas acham que você entrou no seminário e você tem vocação de padre. Não, senhor. A vocação de padre é cultivada no seminário e ela só é confirmada no dia da ordenação. O seminário tem essa função de ir cultivando, como agricultor. Quem aqui que está nos acompanhando e conhece como funciona uma vida assim no campo, trabalhando com sementes, vai saber. Se você esquecer de regar, a semente seca e morre, não dá fruto. Se você rega demais, a semente encharca e morre, também não dá fruto. Então o seminário é essa experiência do agricultor que sabe o tanto de água, o tanto de sol, o tanto de nutrientes, de adubo, de fertilizantes, que sabe e que precisa saber como cultivar essa semente que é cada um de nós aqui, seminaristas e propedeutas no nosso seminário. Interessante. É interessante essa imagem que você traz mesmo das sementes, né? A gente sabe que mesmo no campo tem toda uma estrutura para cuidar da semente para que possa dar frutos. O seminário possui uma estrutura semelhante? Você pode nos contar um pouquinho? A estrutura de seminário, ela pelo menos pretende ser uma estrutura que possibilite ao formando, né, a nós seminaristas e propedeutas, nos prepararmos para uma realidade sacerdotal que está lá na frente. Então, por isso nós precisamos estudar, né? Temos a dimensão acadêmica, a dimensão, né, missionária, temos a dimensão comunitária, muito importante,
o convívio com os outros seminaristas, que também te ajuda no futuro a ter um convívio sadio com os membros da comunidade paroquial. Enfim, em todas as suas ramificações da formação, a gente percebe que tem um sentido e uma razão de ser. Qual é a razão? Preparar o seminarista para a vida na pastoral lá na frente, né? Pretende isso. E se alcança, depende da formação, mas também depende do formando. O formando está aberto, porque às vezes a formação propõe, se o formando não está aberto, meu filho, ele está perdendo tempo. Mas o seminário possibilita os meios, mas quem tem que correr atrás é o seminarista. Então essa estrutura, ela capacita, ela prepara o candidato a viver um futuro sacerdócio, né? Dentro dessa realidade, aqui no Seminário Diocesano de Santos, as etapas, a estrutura, eu falo assim, quanto a etapa, né? Como acontece? Você entra, você já vai para a filosofia, a formação dos seminaristas aqui da Diocese acontece apenas aqui em Santos, tem outras ramificações? Então, a nossa Diocese, ela entrou num processo de adequação há alguns anos. Quando eu entrei no seminário, as coisas funcionavam de uma forma. E no meio desse processo foram inseridos algumas coisas que não tinha quando eu ingressei. Um exemplo disso é o propedêutico, que já é uma coisa antiga, né, na igreja, mas que aqui na nossa diocese foi voltar a existir 2 anos atrás. Então, quando eu entrei num dia, depois do retiro, em seguida mesmo. O retiro acabou com o almoço, à noite a gente já estava na faculdade de filosofia, né? Primeira semana no seminário. Hoje não. Hoje existe esse período de, como que eu posso dizer, esse período de preparação, né? Onde o seminarista, no caso o propedeuta, ingressa no seminário, primeiro entende um pouco mais como é a estrutura, como que é a vida, aprende, né, a rotina de oração, o cronograma da casa, vai se adequando para depois de 1 ano de propedêutico, aí sim ingressar no curso de filosofia, que é realizado aqui mesmo, na cidade de Santos, né? Na Universidade Católica de Santos, é aqui perto. E aí, durante esse período de formação da filosofia, toda a formação do seminário acontece aqui na cidade de Santos. Mas, tendo encerrado o estudo de filosofia, se parte para uma nova etapa da formação, que os documentos da igreja atuais chamam de configuração, que é o momento onde o formando é convidado a se configurar ao coração de Cristo, bom pastor. E aí, a característica mais expressiva é, aqui na nossa diocese, que se muda também de cidade, né? Vai para a cidade de São Paulo, aqui mesmo no estado, para poder estudar na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. E aí, dá continuidade ao processo formativo durante 4 anos lá em São Paulo, né? Essas etapas, elas têm objetivos diferentes, né? Contempla coisas diferentes. Mas o Wesley falou do propedêutico e as pessoas às vezes não sabem muito, né? Mas só para a gente esclarecer, o propedêutico é esse período, né, em que o candidato ele ingressa no seminário e vai ali fortalecer a sua experiência cristã. Onde ele vai aprender a conhecer o catecismo, que a igreja fala, e depois dá início tudo isso que o Wesley trouxe para nós de estudos. Hoje aqui no Seminário Diocesano de Santos, a equipe formativa ela é composta por quais profissionais, quais padres? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância da formação. Aqui na nossa diocese, nós temos muitas pessoas que colaboram para a formação sacerdotal no nosso seminário. Nós temos de maneira assim mais expressiva, como voz da igreja aqui no nosso seminário, temos a pessoa do reitor, né, o Padre Baldan, e temos também os 2 formadores, o Padre Luiz Afonso e o Padre Gerardo. O Padre Baldan, ele é diocesano. O Padre Gerardo e o Padre Luiz Afonso, eles são missionários de uma congregação que é especializada na formação sacerdotal e também na missão. Então, eles estão aqui para colaborar nessa formação também, trazendo suas experiências de vida, ajudando no acompanhamento, participando efetivamente e ativamente nas nossas atividades diárias. Mas a formação sacerdotal não se resume apenas a isso.
Além disso, nós temos profissionais como os professores, que dão aula aqui na filosofia, que dão aula também lá na teologia, né? De línguas, de música, de vários assuntos assim, competentes à vida do padre futuramente, e os professores da faculdade, que aí já recusa demais explanações, né? E, além disso, nós temos diretores espirituais, né? Padres que se comprometem a nos ajudar a ter uma vida de oração, nos ajudar também nesse acompanhamento espiritual. Quanto à parte humana, por exemplo, nós temos também acompanhamento com psicólogo, acompanhamento psicológico, que é muito importante na formação presbiteral, né? Que aí nós temos algumas psicólogas que ajudam também o seminário, né? Acompanhando cada seminarista. Nós temos também aqui nas casas os funcionários que também colaboram de maneira bem sutis, penso eu, na nossa formação, como a moça da cozinha. A sua simplicidade também vão nos mostrando algumas coisas que ajudam a crescer também. Então, aqui no nosso seminário, mais ou menos assim, as pessoas que de maneira geral colaboram para a nossa formação são essas, né? Muito interessante isso, que essa importância, essa sensibilidade de perceber que todo mundo contribui com a formação do seminarista, né? A gente sente isso na realidade. Agora, para a gente já encerrar o nosso papo vocacional, as pessoas, quando nos vê nas paróquias, elas ficam muito, assim, felizes, né? Elas gostam de ver seminarista. O povo de Deus gosta de seminarista. Isso é muito bom, gente. O povo de Deus, vocês são muito importantes para a nossa formação. Sem vocês, né, às vezes a gente, não é todo dia não é todo final de semana que o seminarista vai para a paróquia feliz da vida. Mas às vezes a gente vai triste, desanimado, repensando a vida, e às vezes pensando em sair do seminário. Mas quando a gente recebe o abraço de vocês, a gente é chamado a rezar junto, a estar junto com vocês, isso anima a nossa vocação. Mas, para a gente encerrar, Wesley, além disso que eu falei, qual a importância do acolhimento das paróquias aos seminaristas? É uma importância fundamental. A formação pastoral, a dimensão pastoral no seminário é de maneira assim fundamental, porque é na pastoral que nós entramos em contato de fato com o povo de Deus. Porque se a gente retira a dimensão pastoral da nossa formação, a gente vai estar cheio de teoria. Cheio de teoria. A gente pode achar que somos os mais inteligentes, que sabemos de tudo, mas quando chegar na prática, se deparar com os desafios verdadeiros da diocese, a gente não vai saber o que fazer. Pode ser que ainda assim também não saibamos, mas o contato com o povo, como Joselino dizia, é algo muito importante. Porque, além de nos motivar, também nos ensina na simplicidade, nas dificuldades que as pessoas enfrentam na paróquia, as histórias que nós ouvimos, os momentos de confraternização, de partilha, de fraternidade. Tudo isso nos traz elementos essenciais para a vida do presbítero, né? Porque o povo é a alma do sacerdócio, né? Deus nos dá a força para poder, de fato, nos envia como apóstolos no meio do povo. Afinal de contas, temos que lembrar, né, como São Paulo já dizia, o presbítero, o sacerdote, ele é retirado do meio do povo e também é colocado novamente no meio do povo, em favor do povo, nas coisas que se referem a Deus. Então, se a gente retira o povo, o sacerdócio passa a ser algo muito frio e muito distante da proposta que a igreja faz para o presbítero, né? Então, com certeza, a pastoral é um momento, inclusive aqui no nosso seminário, a gente meio que conta os dias, né, da semana para poder chegar ao final de semana e ir para a pastoral. É uma alegria muito grande, porque ali a gente se sente realizado. Às vezes, nós estamos em crise conosco mesmo, e tudo se torna um fardo. A faculdade pode se tornar um fardo, né? O seminário, a vivência, a convivência, tudo pode se tornar um fardo. Às vezes até a vida de oração pode se tornar um fardo.
mas esse fardo sempre é aliviado na pastoral, porque a gente sente de fato o carinho de Deus através das pessoas simples da paróquia, que às vezes não fazem nem ideia disso tudo que a gente está falando aqui, não sabem de nada disso, mas ao mesmo tempo sabem de muita coisa, sabem de tudo, e nos ensina um pouco desse tudo, nas pequenas coisas, nas coisas discretas da vida. É muito interessante isso. Às vezes uma pessoa vem pedir um conselho para a gente não faz a menor ideia do que vai falar, mas a pessoa nos ensina algo muito mais precioso do que aquilo que nós achamos que temos para oferecer para ela, né? O povo é fundamental na nossa vida. Agora eu me direciono a você que está nos assistindo hoje, está acompanhando esse momento de partilha do seminário, está querendo, interessado por conhecer o nosso seminário. Eu te convido a vir aqui e também no seu dia a dia manter viva essa fé, essa esperança em nós e estar constantemente rezando por nós, para que nós sejamos fiéis, para que nós saibamos corresponder a essas expectativas que o povo coloca sobre nós. Porque às vezes o povo olha para a gente, não vê a gente como seminarista, vê a gente como futuro padre. É diferente. E que a gente consiga corresponder isso, para que isso aconteça, a gente conta muito com a oração de vocês que nos acompanham. Seja numa Ave Maria, seja num Pai Nosso, seja numa ladainha, seja numa missa, mas seja também naquele momento que você deita a sua cabeça no travesseiro, no fim do dia, cansado. Se for querer rezar Ave Maria, a língua enrola, você fala: Senhor da messe, envia mais operários para a sua messe. Esse é o pedido que nós queremos também dirigir a você que nos ouve hoje e nos assiste hoje. Verdade. O Wesley trouxe essa realidade tão profunda, né? Porque as pessoas olham para nós já olhando como futuros padres, né? Porque o povo de Deus tem fé. Às vezes a gente não acredita em nós, mas o povo de Deus tem fé e isso é o que vai ajudando a gente na nossa caminhada. Para a gente finalizar, sintetizando o que o Wesley falou e que ficou marcado em mim, né? Na teologia, a gente aprende teologia, na filosofia a gente aprende filosofia, mas na paróquia, junto de vocês, a gente aprende a amar Jesus. A gente aprende a amar o Senhor. Então eu quero agradecer ao Wesley a participação, a partilha, que foi muito proveitosa. Compartilhe o vídeo, não deixe isso passar, não. Vamos bater aí uns 10 mil. E que Maria Santíssima possa abençoar vocês e a cada um de nós. Até mais, compartilhe o nosso vídeo, curta e se inscreva aqui no nosso canal. Deus abençoe, até logo. Um abraço.